Muitos me perguntaram o que eu achava sobre fechar a bolsa de valores por tempo indeterminado para tentar conter os ânimos dos investidores e ver se talvez o mercado dava uma apaziguada por conta de todas essas oscilações que a gente tem visto nesse último mês. Primeiro ponto, gente, que isso não é uma possibilidade que tem sido cotada pela B3. Ela mesma enviou comunicado ao mercado dizendo que ela não estava nem discutindo suspender as negociações por conta dessas oscilações, principalmente por conta de todos esses circuit breakers que a gente teve. Aí teve muita gente que disse assim, beleza, a B3 está falando que não, mas e a CVM? A CVM, como vocês podem ver neste comunicado que eu tô colocando aqui na tela agora, também emitiu uma nota dizendo que ela não pediu a suspensão dos negócios da B3 e que tudo deve continuar funcionando normalmente. Então, muito cuidado com todas essas fake news que muitas vezes permeiam o mercado. Muita gente, inclusive, fica dizendo que foram os gestores que inventaram isso, porque eles querem que tudo fique paralisado e, consequentemente, as pessoas não façam os resgates das suas cotas nos fundos. E eu acho que isso é uma grande de uma balela, bem como o fechamento ou a suspensão dos negócios da B3 também não seria apropriado. Eu vou trazer uma série de motivos, inclusive mostrar para vocês que nós tivemos alguns negócios suspensos em outra bolsa de valores no mundo e qual foi o resultado de tudo isso. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e deixe o seu like, que assim o YouTube entende que esse meu conteúdo está sendo relevante sim para as pessoas. Então vamos lá, gente. É claro que existem algumas normas no regulamento da B3 que permitem, em alguns casos, suspender por tempo indeterminado as negociações na bolsa de valores. Inclusive, isso acontece naturalmente quando os mecanismos de circuit breaker, que eu sei que tem muita gente que já está PhD nesse mecanismo, é acionado. Então, com 10% de queda a gente fica 30 minutos sem negociação, depois volta, se bate 15 a gente fica 1 hora, se bate 20% de queda em relação ao fechamento do mercado do dia anterior, então a gente pode sim ter a bolsa de valores fechada por tempo indeterminado. Meio que de praxe, quando isso acontece, no dia seguinte, teoricamente, a bolsa de valores abre normalmente, segue aí as suas negociações e aí é claro que fica à mercê do humor do mercado, de todos os investidores, seja de quem investe no longo prazo, no curto prazo ou no médio prazo, enfim. E aí, beleza, existem esses mecanismos. Na CVM também existe um mecanismo que ela pode pedir para a B3 suspender os seus negócios, como eu tô colocando aqui na tela. E aí tem esse item que fala: decretar o recesso de mercado organizado de valores mobiliários com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais de mercado definidas na regulamentação vigente. Então, quando a gente fala de pandemia ou tudo isso que está acontecendo, esse item ele até poderia ser aplicado, mas como eu falei para vocês, a CVM já descartou tudo isso. E por que a B3, eu, CVM e muitos outros investidores são contra esse fechamento da bolsa de valores? Simples, gente, porque você tira a liberdade do indivíduo de negociar os seus ativos. Você, por exemplo, que talvez está investindo para o longo prazo, você quer continuar fazendo seus aportes normalmente, e não somente isso. Quando a gente olha para outras negociações que acontecem com base na bolsa de valores, elas também seriam interrompidas. Quando a gente fala de fundos de investimento, automaticamente nós não conseguiríamos fazer os nossos resgates neles. Quem, por exemplo, investe ou tem alguma grana em fundos de previdência, também não conseguiria mexer nesse valor. Também, para alguns casos de previdência, poderia ter uma certa dificuldade na liquidez e de pagamento para quem é beneficiário desse tipo de programa. Então é por isso que não é viável fechar ou suspender por tempo indeterminado a bolsa de valores. Pois bem, minha gente, Filipinas teve sim a suspensão da bolsa de valores por aproximadamente 2 dias por conta de toda essa oscilação que a gente está vivendo agora. Então, no dia 17 de março, ela suspendeu as suas negociações e ela reabriu alguns dias depois, ali no dia 19. Só que, como vocês podem ver aqui no gráfico, não resolveu para conter os ânimos dos investidores, porque abriu com um baita gap de baixa, ou seja, com todo esse buraco entre o preço de fechamento anterior e a abertura do mercado. Esse aqui é só um índice que eu mostrei para vocês lá da Bolsa de Filipinas. E por que lá fechou e depois começou a ser cogitado isso mundo afora? São dois aspectos diferentes, tá, gente? Filipinas, a Bolsa de Filipinas,
Filipinas, ela é uma bolsa muito menor, onde tem aproximadamente 79 mil participantes, negocia um volume muito pequeno realmente lá no mercado deles e também tem o autoritarismo prevalecendo lá no mercado deles e na política deles. Então a Filipinas a gente não pode tomar como base para outros países onde tem bolsas que são mais relevantes. Então quando a gente fala de alguns pregões que tiveram aquela negociação que é no pregão mesmo ao vivo, onde as pessoas vão lá para o ambiente de bolsa negociar, tudo bem isso ser suspenso temporariamente por conta dessa questão da contaminação do coronavírus, mas não necessariamente quer dizer que o negócio eletrônico, onde a gente consegue investir, será suspenso. Então são duas coisas diferentes, nós não podemos confundir essas situações e muito menos espalhar as fake news. Então, a princípio, com base em todos esses comunicados que B3, CVM e vários motivos que talvez sustentariam o não fechamento da Bolsa de Valores, eu acredito que sim, ela vai continuar funcionando normalmente e nós teremos de aprender a lidar com todas essas oscilações, entendendo que tudo isso faz parte desse jogo, beleza? E eu quero saber agora se alguém de vocês discorda ou quem concorda com tudo isso que eu tô falando, escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou seu like, faça isso agora, se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.